Shalom, shalom, havereis. Gostaria de, com este vídeo, trazer um esclarecimento sobre o Sefer Bereshit, capítulo de número 1, versículo de número 26. Nós temos aí várias linhas de interpretação dentro desse texto. E vamos tentar entender, à luz das palavras originais do hebraico que estão contidas nesse texto, o que de fato ele quer nos transmitir. Alguns entendem que o Eterno estava falando ali com os anjos. Esta é uma linha de raciocínio extraída de alguns rabinos, alguns sábios da cultura judaica. Mas será que o Eterno estava falando de fato com os malachims, os anjos? Os cristãos trinitaristas dizem que o Eterno estava falando com Jesus, o segundo Deus da suposta Trindade. Mas com quem de fato o Eterno estava falando quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança? É isso que nós vamos tentar elucidar da forma mais compreensível possível, para que vocês possam tirar as suas conclusões acerca desse assunto. O texto original hebraico diz o seguinte: Vaiomer, ele disse, Elohim nascer Adam bitsamenu kidemenetenu. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vaiomer, ele disse a quem? Façamos Natse. Quem estava fazendo? Ou quem fizeram? Nós vemos aqui no texto de Bereshit, vou trazer uma tradução mais compreensível, e disse Elohim, nasce, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos Shamaim, sobre os animais domésticos. Versículo 27. Por conseguinte, Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem do Criador o criou, homem e mulher os criou. Então veja aqui que nós já não temos pluralidade nas palavras. Nós agora temos palavras que fazem menção em um Criador. As palavras aqui no verso 27 são singular. Por conseguinte, Elohim criou o homem à sua imagem, não às suas imagens. Mas vamos decorrer um pouco mais. Na verdade, o que o Eterno estava usando dentro do texto é algo que é desconhecido pela língua portuguesa, é algo que é desconhecido pelos trinitaristas e também é desconhecido pela classe de judeus que acreditam que o Eterno estava falando com os anjos, os malachims. O Eterno não estava falando com os malachims, porque o Eterno não atribuiu a criação do homem aos malachims. Os malachims não foram criados à imagem e semelhança do Eterno. Eles dizem que o Eterno estava falando com os malachims porque estava criando a imagem de um ser espiritual e um ser terreno, carnal. Mas os malachims não têm substâncias, eles não têm partes da sua criação feitas da terra, só do céu, daquilo que chamamos de criação espiritual. Então, com quem o Eterno estava falando? O Eterno estava falando com ele mesmo.
palavra Elohim, embora seja plural, a palavra Elohim não denota que o Eterno estava falando com mais pessoas ou mais criaturas ou seres celestiais. O termo Elohim denota um plural de majestade. O plural majestativo para fazer menção ao Eterno. A palavra hebraica mais comum usada no Tanar para designar Deus é Elohim. Este é o nome plural. No princípio, Elohim criou Shamayim e Haaretz. Bereshit, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ele refere-se à sua divindade, sua posição em relação às criaturas. Ele significa o forte. Essa palavra no plural hebraico é usada 2.470 vezes na Tanakh. É aplicada a homens que exercem autoridade. Então veja, Elohim não faz menção apenas ao Criador dos céus, mas todos os homens também que exerciam autoridade aqui na terra. Moshe foi enviado como um Elohim a Faraó, como uma autoridade constituída por o Eterno Yahweh, para libertar o povo que estava cativo no Egito. Então veja, o Eterno continua se expressando da seguinte forma. É algo que nós precisamos entender, a forma de expressão que é utilizada pelo escritor de Bereshit, Moshe, porque para que nós entendamos o texto, nós temos que adentrar a mente do autor do livro, para entender o que ele deseja transmitir, para quem ele estava escrevendo, por que ele estava escrevendo. Então veja, e é aplicada para homens que exercem autoridade, a anjos e a muitos deuses do paganismo, assim como ao único Elohim verdadeiro. Quando aplicada ao único verdadeiro Elohim, é visualmente associada com verbos no singular, adjetivos e advérbios. Por exemplo, a palavra hebraica para criar, em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, é bará. E bará não é plural, bará é singular. Elohim é designado o único verdadeiro Deus. Não indica uma pluralidade de deuses, politeísmo ou triteísmo, nem uma pluralidade de pessoas em substância, como os trinitários acreditam, que é uma substância composta. Aqui nós podemos entender, se o nome no plural Elohim tivesse intenção de se referir a uma pluralidade de pessoas ou pluralidade de deuses, quando usado em relação ao único e verdadeiro Deus, ele estaria sempre identificando por esta palavra no plural. Nós, entretanto, encontramos que este não é o caso. A forma singular, Eloá, também é usada em referência a Deus, no plural. Isso especialmente se faz verdade nos livros poéticos, na Tanakh. 41 das 56 ocorrências do nome Eloá está no livro de Jó. Os escritos dos registros do Tanakh, os escritores dos registros do Tanakh usaram a palavra Elohim para designar o único e verdadeiro Deus, mostrando sua infinita superioridade às divindades politeístas, e indica sua singular existência. A pluralidade dos atributos e poderes que o politeísmo distribui
Muitas divindades finitas pertencem a uma pessoa infinita, o verdadeiro Deus. Esta pessoa infinita declarou: eu sou Adonai, vosso Elohim. Vós não tereis outros deuses perante mim. Você vai encontrar no Sefer Shemot, capítulo de número 20, versículo de número 2 e 3. A pluralidade de majestade, quando usado em referência a um verdadeiro Deus, o nome plural no hebraico Elohim denota majestade, excelência, superioridade. Refere-se à infinita plenitude, à grandeza ilimitada. Ela designa o quantitativo mais que a pluralidade numérica. Ele diz o quão mais e não quanto mais. O uso de nomes e pronomes no plural em referência a Deus comumente é conhecida como plural de majestade. Irmãos, então nós podemos entender uma coisa. Quando nós vemos o livro da criação, Bereshit, Gênesis, como a maioria conhece, a palavra Bereshit no hebraico significa no princípio. Não quer fazer referência ao princípio de todas as coisas, mas a quem principiou todas as coisas. Porque veja bem, se nós pegamos a palavra bet e tiramos esse prefixo e temos ali a palavra reshit, quando nós pegamos o radical da palavra reshit, nós temos a palavra rosh. E rosh significa cabeça, aquele que principia, aquele que inicia, aquele que idealiza, aquele que forma, aquele que chama a existência, aquele que governa. Então Moshe, inspirado pelo Eterno, está fazendo uma referência a quem principiou todas as coisas. E faz referência a essa majestade, a esse ser excelente, a esse Criador supremo. E quando fazemos referência ao nome Elohim, Elohim, ele faz mais menção à grandeza, ele faz menção à majestade, e não à quantidade de seres ou pessoas que estavam na criação com o Eterno. A pluralidade numérica aqui não faz referência ao quão mais, ao quantos mais, mas ao quão mais está criando todas as coisas. Esta é a pluralidade de majestade que faz referência ao Eterno. O plural de majestade, quando ele diz façamos nascer, nascer, palavra hebraica para façamos, vaiomer, e disse Elohim, vaiomer, Elohim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Bom, em nota sobre Bereshit, capítulo de número 1, versículo de número 1, Joseph Bryant Rotherham faz as seguintes observações. Deve ser cuidadosamente observado que, embora Elohim seja a forma plural, ainda quando, como aqui, é construída com um verbo no singular. É naturalmente singular no sentido especialmente visto que o plural de qualidade ou excelência abunda no hebraico, onde a referência é inegavelmente algo que deve ser entendido em número singular, e não em números plurais. Vemos ainda o seguinte: Louis Berkeford, presidente do Seminário Teológico Calvin, faz a seguinte observação com respeito à palavra Elohim. O nome raramente ocorre no singular, exceto em poesias, que é o singular Eloá.
O plural deve ser considerado como intensivo e, portanto, serve para indicar plenitude de poder. Dr. William Smith, da Universidade de Londres, um século atrás, foi declarado como o mais eminente lexicógrafo na língua inglesa falada no mundo. A posição a seguir é feita no dicionário bíblico editado pelo Dr. Smith. A forma plural Elohim tem feito surgir muita discussão, a estranha ideia de que ele se refere à trindade de pessoas na divindade. Dificilmente encontra hoje um apoio entre os escolares. Ela é inclusive o que os gramáticos chamam de plural de majestade. Aqui nós podemos ver, queridos, que o mais eminente lexicógrafo na língua inglesa falada no mundo, ele rebate todo o conceito atribuído ao texto a uma pluralidade que faz menção a uma trindade defendida pelos trinitaristas. O plural de majestade dá força à divina, à soma dos poderes, amostrados em Deus e não nos outros componentes dessa suposta trindade. Embora um trinitariano, Dr. Augustus Strong, mostra que a palavra plural Elohim frequentemente demanda significado de singular. Pensava-se que o estilo de discurso real era um costume de longa data. Depois do tempo de Moshe, Faraó não o usou. Em Bereshit 41 ao 44, ele diz: Eu tenho posto sobre a terra do Egito, eu sou Faraó. Mas uma investigação posterior parece provar que o plural de Deus foi usado pelos cananitas antes da ocupação hebreia. O único faraó é chamado meus deuses. O único faraó é chamado por esta expressão, meus deuses. Ou meu Deus. Inferentemente, a palavra mestre é usualmente encontrada no plural no Taná. Sefer Bereshit, livro do Gênesis, capítulo de número 24, versículo 9 ao 51. E também ainda o capítulo de número 39, versículo 19. E ainda capítulo de número 40, versículo de número 1. O plural da articulação ao sentido da reverência, ele significa magnitude ou plenitude. Os hebreus tinham muitas formas no plural, onde nós usaríamos o singular, como céus ao invés de céu, águas ao invés de água. Nós também falamos de novidades, salários e dizemos vocês ao invés de vós. Então, quando nós entendemos quem estava escrevendo o livro e para quem estava escrevendo o livro, tudo isso é necessário levar-se em conta. Porque se os hebreus usavam formas de plural, quando nós muitas vezes em nossa língua portuguesa usamos singular para falar, por exemplo, a palavra céu, os hebreus falavam céus. Então nós temos que entender aqui que quando o Moshe refere-se a Elohim, ele não está se referindo a mais de um Criador. Ele está fazendo referência a um Criador que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Singular, ele criou e não eles criaram. Isso aqui está muito claro. Agora veja, pronomes pessoais no plural. Há 4 registros no Taná onde pronomes pessoais no plural são usados em referência a Deus.
Os trinitarianos afirmam que isto ensina sua teoria. Isso não é verdade. Em nenhuma maneira, esses 4 textos ensinam que existe uma pluralidade de pessoas em Deus. Os 4 textos em questão são Sefer Bereshit, capítulo de número 1, versículo 26, livro do Gênesis, que diz: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 3, 22. O homem se tornou um de nós. Gênesis 11, 17. Desçamos e confundamos. Isaías 6, 8. Quem irá por nós? Os pronomes pessoais no plural nestes versos referem-se a um Deus singular. Está isto claro pelo fato de que pronomes singulares são usados no contexto fazendo referência a Deus. Em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o homem em nossa imagem, segundo nossa semelhança. No próximo verso, porém, nós temos então: cria Deus o homem na sua imagem, a imagem de Deus singular o criou, macho e fêmea os criou. Em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8, nós lemos também: também eu ouvi a voz de Adonai dizendo: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Deus falou de si no singular. Em todo o resto das escrituras, exceto esses 4 textos, Deus é designado por pronome no singular. Quando falando de si, eles dizem eu, meu, mim. Quando os homens falam concernente a Deus, ele diz ele, dele, nele. Se o pronome no plural desses 4 versos referem-se à pluralidade de pessoas em Deus, por que Deus não é sempre designado pelos pronomes no plural, e sim sempre no singular? É uma questão de coerência com o texto. Além disso, se esses pronomes no plural denotassem pluralidade em Deus, nada há que revele quantos há nesta pluralidade, se seriam 2, 3, 10 ou 1000. Aplicando pluralidade em Deus resultaria em politeísmo e não trinitarismo. Esses pronomes no plural, assim como o nome plural Elohim, refere-se ao plural de majestade. Deus é representado ao se dizer façamos ao invés de faça, com indicação da sua kavod, glória e grandeza. Dr. William Evans, também um trinitariano, escreve o seguinte: alguns diriam que o façamos em Gênesis 1:26, façamos nós, o homem, refere-se à consulta de Deus ao anjo, com quem ele toma conselho antes de fazer algo de importância. Mas no Sefer Yeshayahu, livro do profeta Isaías 40:14, mas de quem tomará conselho? O Eterno é soberano. Ele não precisa se consultar a ser celestial algum para fazer algo que está dentro da sua mente prodigiosa. Mostra que esse não é o caso. Aqui nós já refutamos, já removemos, já excluímos totalmente a ideia de que o Eterno falou com anjos para criar o ser humano. Não há condições, não há possibilidade textual, gramatical, não há possibilidade em analisarmos um texto com a ótica de que o Eterno havia se consultado com anjos para fazer o ser humano. Então veja, Gênesis 1:27 contradiz essa ideia, pois ela repete a posição na imagem de Deus e não na imagem dos anjos.
Também em que Deus criou o homem na sua própria imagem, na imagem de Deus, não na imagem de anjos o criou. Gênesis 1:26, portanto, é propriamente entendido como plural de majestade, como um indicativo à dignidade, à majestade do relator. A tradução apropriada para esse verso não deveria ser façamos, mas nós vamos fazer, indicando uma linguagem de solução, mas que consulta com quem ele toma conselho antes de fazer algo de importância. Mas em Isaías 40 diz: mas de quem ele tomará conselho? De ninguém. Mostra que aqui não é o caso daquilo que o Eterno está decidindo fazer. Então olha só, nós deveríamos entender que o Eterno não precisa consultar ser nenhum para fazer aquilo que lhe apraz. Então, amigos, fica muito claro uma coisa, que jamais o soberano, o Criador, Yahweh é o seu nome, se consultaria com anjos ou pediria a consulta de quem quer que seja para criar o ser humano, o Keter, a coroa da sua criação. A palavra Elohim denota plural majestativo, fazendo referência à grandeza, à imensidão daquele que criou todas as coisas. Então que vocês possam fazer uma análise de tudo o que foi dito, conhecendo o texto, as suas palavras, Vayomer Elohim, nascer. Façamos o homem, disse Deus, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não estava falando com o filho, ele não estava falando como Ruach HaKodesh. Ele apenas usou um plural para denotar sua majestade. E para finalizar, veja só. Se você abre o seu guarda-roupa e ali você tem uma quantidade de roupas para escolher, você se depara diante do seu guarda-roupa e diz: vejamos qual roupa irei escolher para usar esta noite. Você não está falando com ninguém, senão consigo mesmo, mas usou um plural para falar no singular a uma pessoa. Vejamos que sapato irei escolher para essa noite, para usar naquela determinada festa. Então você falou com você, usando plurais. Então, queridos, esse é o verdadeiro significado, esta é a verdadeira interpretação do texto. Que Yahweh, nosso Criador, possa nos abençoar para a sua glória, em nome de Yeshua HaMashiach.